Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Se eu disse que a aula de modelo de dados e de execução era a aula mais importante do curso, porque você estaria construindo um modelo mental adequado para programar estratégias em NTSL, esta aula estaria muito próxima em termos de importância. Vamos falar agora sobre depuração de código-fonte, que em inglês é comumente chamado de debug. Debugar, como falamos aqui em português, é uma ação corriqueira na vida de qualquer programador. E você, ao desenvolver estratégias automatizadas, fará isso de forma muito frequente, para analisar sua estratégia, para poder melhorar, aperfeiçoar o código, para identificar problemas e corrigir. Assim, o domínio sobre técnica de depuração é fundamental para que você consiga, de forma autônoma, criar códigos-fontes e resolver problemas, facilitando assim o seu aprendizado. Depurar o código-fonte significa, em outras palavras, você controlar melhor o fluxo de execução daquele programa. E você pode criar pausas na execução daquele programa. É o que nós chamamos de breakpoint. Ou seja, um breakpoint é um ponto de parada. E dentro do editor de estratégias, você pode colocar breakpoints tanto em linhas de código quanto em barras dentro de um gráfico. E a partir do momento que seu código para em uma linha de execução, você pode executar o código linha a linha, vendo então como funciona o seu código-fonte, como funciona o seu programa. E nessa execução mais controlada, você também tem acesso ao valor atribuído a cada variável do programa. Feita essa introdução, me acompanhe na tela porque eu vou demonstrar como realizar passo a passo a depuração de um código-fonte. Vamos fazer isso com dados históricos e com dados de replay de mercado, para que você entenda o impacto da série de dados na execução das estratégias automatizadas quando se tem dados tique a tique. Já alerto que você não precisa se prender a detalhes do código-fonte, o que significa cada linha de código, porque isso nós vamos ver no próximo módulo. O mais importante neste momento é que você entenda como utilizar o depurador de código, como debugar uma estratégia. Então, bora lá, vamos para a tela. Ok, então nessa demonstração nós vamos entender como utilizar o depurador de código, que é uma ferramenta importantíssima. Então me acompanhe. Eu tenho aqui então um código-fonte de exemplo que chama Demo Tick Counter. E esse código aqui, o que ele vai fazer? Ele vai contar a quantidade de ticks. Eu estou aplicando então no ativo winFoot, 1 minuto. É o ativo mais líquido que nós temos na B3, onde há a maior quantidade de negociações, consequentemente quantidade de ticks. E aí o que eu vou fazer? Eu tenho dados históricos e eu quero ver como que a minha estratégia, o meu programa, vai se comportar nos dados históricos. E para verificar como essa estratégia funciona, eu vou utilizar o depurador de códigos, o debug. O debug está aqui em cima. Eu tenho duas funções aqui importantes, próximo, entrar. E aqui eu não tenho funções. E o restante ele vai aparecer aqui. Esses pontinhos em azul que aparecem aqui no código são lugares onde eu posso colocar breakpoints. Então, se eu clicar no pontinho azul, observe que vai mudar e a linha vai ficar marcada aqui de roxa. Então, esta linha será um breakpoint. Meu código vai parar nessa linha. Eu posso desmarcar. E o que acontece se eu marcar essa linha aqui para ser executada? A primeira vez que chegar nessa linha, meu código vai parar. E quando é que vai ser a primeira vez que vai chegar nessa linha? Vai ser no processamento desse código-fonte na primeira barra que tem dado histórico. Então vamos ver aqui, ó. Eu tenho o botão executar, eu vou executar e observe. A primeira barra lá do backtesting, quando começou a rodar os dados históricos, já chegou nessa linha, que é a primeira linha de código, parou. Então daqui em diante eu posso executar o meu código passo a passo. E eu posso executar utilizando esse comando aqui, próximo, que tem um atalho F3. Então eu vou pegar aqui no teclado e vou dar F3. Vai verificar se eTime é diferente de time. Como é que eu vou ver se eTime é diferente de time? Eu tenho aqui embaixo um painelzinho. Deixa eu dar um zoom aqui. Então, neste painel, nós vamos ter a lista de variáveis. E aqui eu vou ter todas as variáveis do meu programa. Eu tenho 3 variáveis: eTime, eTickStart e eTickCounter. Então, se a gente verificar aqui na declaração do meu código, eu vou tentar explicar o código aqui, mas não é o objetivo que você entenda o código, né? Nós vamos, no próximo módulo, explicar exatamente como escrever um código-fonte. Mas
só para dar um pouco de embasamento aqui para esta aula, eu tenho aqui 3 variáveis. 2 inteiras e a outra também é inteira, né? Mas eu declarei aqui embaixo. Então, eTickCounter, eTickStart e eTime. Tudo do tipo inteiro. Então, todas essas variáveis que estiverem aqui em var vão aparecer aqui embaixo. E todas elas são inicializadas com valor 0. Eu já sabia disso, mas eu posso descobrir, posso inferir, porque eu acabei de ver aqui que na primeira linha de execução, na primeira vez que meu código é processado, os valores estão aqui como iguais a 0. Ou seja, as variáveis inteiras são inicializadas com valor 0. Então eu vou dar F3 para seguir o código. eTime é diferente de time? Não tenho aqui a informação de time. Só tem informação de eTime. Então, se eu quiser debugar melhor este código, eu precisaria pegar esse valor de time e atribuir a uma variável. Então, eu vou parar aqui meu código, ó, parar, e vou criar aqui uma outra variável. Eu vou colocar aqui eTime atual, do tipo integer também, e eu vou fazer isto aqui no meu código. Eu vou fazer eTime atual ser igual a time, porque eu quero ver esta variável eTime atual aqui no meu painel. Então eu vou marcar um breakpoint aqui na linha 6 e vou executar. Pronto, então estou parado aqui, ainda não executou essa linha. Eu vou dar F3 e agora eu vou ter uma atribuição à variável eTime atual no valor time. Se eu observar aqui, eTime atual agora tem o valor de 14,56. Então é diferente de eTime. Então na linha 7, como são valores diferentes, essa condição vai ser verdadeira e eu vou entrar para o bloco de execução deste if. Vou dar F3, percebam que eu entrei, vou fazer eTime ser igual a time. Agora eTime é 14,56 e eu vou fazer eTickStart ser igual a eTickCounter. E eTickCounter no momento é igual a 0. Então eTickStart vai ser igual a 0. Vou dar F3. Aqui na linha 13, ele está fazendo o quê? Está incrementando o valor de eTickCounter com 1. Então está somando 1 ao valor. Então percebo aqui, dei o F3, estou na linha 14, ainda não executei. E o que aconteceu? eTickCounter agora tem um valor igual a 1. A linha 14 vai plotar, ou seja, essa daqui é uma estratégia de indicador, vai plotar eTickCounter menos eTickStart. eTickStart é 0, eTickCounter é 1, então vai plotar o valor igual a 1. Vou dar F3 e agora eu chego na última linha, né? End, vou dar F3 de novo. E só depois que meu código é executado é que aparece o plot aqui. E aqui neste momento, para esta barra, o valor calculado do indicador, o plot foi igual a 1. Ou seja, quantos ticks eu contei na primeira barra? Apenas um tick, que é o que nós já falamos lá no modelo de execução. Para dados históricos, eu tenho apenas um tick por barra, que é o fechamento da barra. Então eu vou dar F3 aqui, e você perceba que eu posso ficar executando aqui linha a linha, desde aqui dessa primeira barra no dia 5/9 até a última barra aqui no dia 6/4. Eu não vou ficar executando aqui linha a linha, né? Vou interromper aqui, porque isso às vezes para resolver um problema, identificar um problema num código é impraticável, não dá para executar linha a linha. A outra forma de fazer breakpoint, eu posso tirar aqui da linha 6, é fazer o breakpoint numa barra. Por exemplo, eu posso pegar aqui esta barra aleatoriamente no dia 6/4/2023, 16:57, e clicar nesses pontinhos que estão aqui embaixo. Então agora tem um breakpoint marcado aqui. Para desmarcar, clico de novo. Se você tiver com a mãozinha selecionada, vai ser mais difícil tirar o breakpoint. Então eu sugiro utilizar o cursor aqui, o mouse. Marquei um breakpoint aqui. Se eu executar o meu código, ele vai rodar todas as barras históricas e quando chegar nesta barra, antes do meu código ser processado, a minha estratégia vai parar e vai aguardar que eu faça a execução controlada. Então vamos lá, executar. Pronto, então perceba aqui, ó. Contou aqui a quantidade de ticks para cada barra, que sempre vai ser 1, conforme a gente já viu, e parou aqui. Então aqui neste ponto eu posso dar F3 e seguir aqui linha a linha. Agora vamos supor que identifiquei aqui, legal, é isso mesmo, eu quero continuar o código e parar aqui nesta barra.
Então eu vou colocar um breakpoint aqui agora. Perceba que eu estou parado a execução, né? E ao invés de dar F3, eu vou clicar aqui neste botão continuar. O código vai continuar e vai parar aqui. E é assim que nós vamos depurar o código-fonte. A outra possibilidade aqui, além do F3, é este comando aqui, entrar F7. E ele se aplica quando eu tenho, dentro de uma estratégia, uma chamada a uma função. Então, eu vou poder entrar na função, linha a linha dentro da função, ou em algum outro indicador que você tenha o código-fonte, que esteja aberto, que você tenha, você vai continuar executando linha a linha lá dentro daquele indicador. Se você não tiver o código-fonte desse indicador, você não consegue entrar lá e executar linha a linha. Então, esse entrar serve para isso. Vou até demonstrar aqui para você ver isso funcionando. Vou parar, vou colocar aqui e topo fundo, do tipo float, e vou fazer aqui e topo fundo. Isso é igual a uma estratégia que eu tenho aqui de detecção de topo e fundo, está na log de estratégia do Profit. Então vou dar aqui Ctrl espaço para listar todas as estratégias que eu tenho, né? Que ele coloca aqui como função, mas são estratégias. Então vamos colocar aqui NeoTraderBot, Top Bottom Detector por Breakout. Então vou clicar aqui, vou expandir aqui. Eu vou colocar agora os parâmetros. Vou abrir parênteses, quantidade de rompimentos, 2, atualizar é um booleano, false. O modo plot eu vou deixar em 0, exibir texto, false. Então tá bom, aqui eu estou chamando um indicador que eu tenho aqui no meu computador e que tem o código-fonte dela. Então vou colocar um breakpoint aqui, vou executar, parou nesta linha. Ao invés de dar F3, que iria passar para a próxima linha, para a linha 9, vou dar F3 aqui, tá vendo? Já executou o 7 e topo e fundo foi calculado, recebeu o valor 0. Então eu nem vi aqui o que está acontecendo aqui dentro. Então eu vou interromper, vou executar de novo, parou aqui, em vez de dar F3, eu vou dar entrar. E entrar é o botão F7. F7. Então perceba que agora eu entrei em outro código-fonte aqui, ó, NTB Top Bottom Detector Breakout, que é o código-fonte que eu tenho aqui. E aqui eu posso fazer execução linha a linha, linha a linha. E como eu faço para sair daqui, executar tudo e voltar para cá? Eu coloco um breakpoint aqui, volto aqui nesse código e eu posso simplesmente dizer continuar. Eu vou parar no próximo breakpoint. Continuei. Se eu voltar para cá, está parado na linha 9. E é assim que se utiliza essa função do debug, entrar. Então eu vou interromper. Então agora eu vou demonstrar para vocês como que em alguns momentos pode ser difícil depurar uma estratégia. Por exemplo, eu tenho este mesmo código e eu quero aplicar num dado em replay. Então eu vou vir aqui embaixo, o input 6 do 4, vou pedir para requisitar, vou dar play. Quando eu dou play, vai aparecer aqui numa aba aqui em cima, né? Assim que eu baixar os dados de replay, vai aparecer uma aba aqui com os dados de replay. E o que eu esperaria? Quando eu executasse este código aqui, que eu estivesse rodando sobre os dados de replay, tick a tick, e conseguisse verificar o meu código pelo depurador. Vamos ver se nós conseguimos fazer isso. Então, eu vou dar aqui avançar, para o gráfico começar a movimentar. E agora eu tenho total controle, tanto sobre o fluxo de dados, né? Por exemplo, aqui um X, eu posso vir aqui e pausar. Então, observe que o gráfico parou. Não estou recebendo dados aqui. Eu posso dar play, posso pausar, posso aumentar a velocidade, o gráfico vai se movimentar mais rápido, posso dar play. Então eu tenho controle sobre o fluxo de informações, de dados OHLCV, e também tenho controle sobre a execução do meu código. Então vamos supor, estou parado aqui, eu vou colocar um breakpoint nesta barra, que ainda falta 42 segundos para finalizar, eu vou dar executar. Então veio contando aqui um tick para cada barra e chegou nessa daqui. Como eu tenho agora informação tick a tick em replay aqui, eu gostaria de ver esta contagem de tick aqui sendo incrementada. Então aqui eu posso dar o F3, vai executar, executar, executar e parou. Não vai além porque não tem mais dados. Meu código só vai ser reprocessado quando chegar um novo tick.
Então vamos dar play aqui, stop, pause, né? Vou botar F3 aqui de novo. Percebam que o meu depurador ele ficou travado aqui no end. Eu não consigo mais sair aqui do lugar. Então eu vou dar play, vou interromper minha estratégia e vou pedir para executar sem colocar breakpoint nenhum e vamos ver o que acontece. Não está contando, conforme você pode ver aqui, os ticks que estão sendo apresentados aqui no editor de estratégias. Isso para mim é um bug, né? A ferramenta ela teria que contar isso daqui. Então percebam que eu não estou conseguindo contar, verificar se o meu código está funcionando ou não aqui dentro do editor de estratégias com debug. Então você começa a pensar, será que ele está funcionando corretamente? Então vou interromper aqui, vou dar um pause aqui no meu replay, vou trazer para cá o meu editor de estratégias e vou aplicar neste gráfico, onde eu vou puxar aqui o replay para cá também. Então neste gráfico eu vou inserir o indicador Demo Tick Counter. Demo Tick Counter. Um gráfico lá embaixo, que a escala vai ser diferente do preço. E observe que aqui já está contando, né? Então eu vou dar play. E observe que, ó, num gráfico normal, eu estou contando os ticks. Porém, dentro do editor de estratégias, não consigo contar os ticks. Então, em alguns momentos, você vai se deparar com bugs da plataforma, como este daqui, e você vai saber identificar, por meio até do debug, que há um bug aqui na própria ferramenta, e não no seu código-fonte. Então, você entender como funciona o modelo de execução, isso é, vamos dizer, libertador. Sabendo como a plataforma funciona, como o modelo de execução é aplicado, você vai saber se o problema está no seu código ou se há alguma falha que você identificou aqui na plataforma. Então observe, em uma barra, se eu deixar o mouse aqui, eu tive 412 processamentos. E aqui ilustrando aquele ponto que a gente viu na aula de modelo de execução. Eu estou aqui na velocidade 4x. Se eu acelerar aqui para 10x, você verá que a contagem de ticks aqui vai ser menor. Porque é como se eu estivesse dando mais ticks para este gráfico, uma velocidade muito maior, aí o tempo de processamento da estratégia ele fica significativo. Então observe que em 10x eu não vou chegar aqui neste valor aqui de 412, por exemplo. Eu cheguei aqui em 328. Bom, eu vou dar pausa aqui, vou passar para um gráfico temporal, vou dar play, vou colocar aqui em 10x. Então vamos deixar aqui rodar umas 3 barras para a gente ter uma ideia de qual seria o tempo de processamento dessa estratégia. Ó, pronto. Então vamos calcular aqui. Ó. Vamos supor que a média aqui seja 57 ticks. E nós estamos no tempo gráfico de 1 minuto. Ou seja, em 60 segundos eu tenho 57 execuções, 57 processamentos. O tempo de processamento da minha estratégia é de 1,05 segundos. Eu posso dizer que minha estratégia, quando eu for aplicar no mercado, em tempo real, vai gastar 1 segundo para ser executada? Não, não posso dizer isso. Por quê? Quando eu coloco aqui 10x, na verdade eu estou sobrecarregando o meu computador para gerar ticks com maior velocidade. Então pode ser que esteja gastando processamento em outra parte, lá no Profit, né? O processo está gastando processamento com uma outra thread, e essa thread de execução da estratégia está com uma prioridade menor e vai acabar contando menos. Então não dá para ser preciso dizer, meu código aqui roda em 1 segundo. Até porque se eu colocar aqui a execução para 1x, se chegar tick em menos de 1 segundo, né? Ele nunca passaria da contagem de 60, né? Então vamos colocar aqui, ó, vou dar play. Vou colocar aqui em 1x. E perceba que em 1x está contando muito mais do que 60. Ou seja, a minha estratégia demora menos do que 1 segundo para executar. Em 1x, vamos tentar fazer a conta aqui com 1x. Vamos esperar fechar umas 3 barras para a gente tirar uma média aí de ticks por minuto. Pronto, então fecharam 3 barras. Eu vou pegar aqui uma média, pegar a barra do meio. Nós temos aqui 525 processamentos neste 1 minuto. Então, se a gente for calcular,
em 60 segundos, 525 processamentos, eu teria um tempo de processamento, uma execução da estratégia de 0,114, ou seja, 114 milissegundos para executar o meu código-fonte. Então observe que não dá para ter uma precisão aí do qual que é o tempo de execução da estratégia. Enquanto a Nelogic lançar uma ferramenta de perfil, fica difícil mensurar isso. Quando a gente coloca em 10x, gasta-se tanto processamento da máquina gerando os dados tic a tic, que parece, que contou lá só 60 ticks, então parece que a nossa estratégia demora 1 segundo para ser executada. Quando a gente coloca aqui em 1x, a gente acaba gastando menos recursos para gerar os ticks, então a gente observa aqui 114 milissegundos. Então uma forma de você talvez estimar o tempo de processamento da sua estratégia seria colocar num gráfico em tempo real. E aí você teria que supor que a geração de ticks se dá numa taxa maior do que o tempo que você leva para executar o seu código-fonte. Aí você teria uma contagem próxima, uma estimativa próxima do tempo de processamento da sua estratégia. Se for num ativo pouco líquido, onde sua estratégia é muito rápida, então aí não serviria, você não conseguiria calcular. Você apenas contaria quantos ticks para aquele ativo são gerados naquele tempo. Bom, é isso que eu queria demonstrar nesta aula. A gente conseguiu trazer todos os elementos que nós vimos neste módulo. A gente viu o modelo de dados aqui, a gente viu o modelo de execução, a gente aprendeu a utilizar o depurador, a gente viu um problema no depurador quando se utiliza replay para poder fazer plot. A gente teve que vir para o gráfico real. A gente continuou analisando a estratégia num gráfico real, a gente tirou conclusões a partir dali. Então foi um exemplo bem rico, a gente conseguiu explorar bastante coisa aqui. Você ainda tem exercício para fazer sobre o depurador, que está aí na sequência deste módulo. E no próximo módulo nós vamos começar a introduzir o código NTSL, para em seguida a gente se aprofundar em questões de programação. Nos vemos na próxima aula e até!